Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e hoje eu vou trazer para vocês aqui uma situação desagradável, constrangedora, algo que aconteceu ali no Fluminense, né? Antes disso, pedir para os amigos deixarem o like de vocês aí, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, né? Compartilha também, ative as notificações que é importante. Seja membro, o link vai estar na descrição aí, tá? Se você quiser contribuir com a gente aqui, participar do nosso grupo de WhatsApp também. Então, o link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Só você clicar lá, planozinho a partir de R$ 4,99. Mas, sem perder tempo, né? Vamos para o que interessa. Ontem, dia 23 de novembro, eu trouxe na nossa live aqui de sábado, que a gente faz todo sábado, nosso Pitaco Live Show, uma informação sobre um clima ruim, né? Que aconteceu dentro do Fluminense no treinamento. Então, vou explicar mais ou menos aqui, até porque eu acho que ficou um pouco confuso, né, a maneira que eu falei ontem, então eu prefiro trazer isso novamente aqui. Lembrando, né, a fonte que nos passou, né, antes que pergunte, Bruno, mas é confiável? Qual é a fonte? Então, a fonte que nos passou essa informação é uma fonte que nunca errou, tá? Então, todas as notícias que a gente trouxe aqui até hoje, a gente nunca errou uma notícia, né? Até porque o Pitaco aqui não é... O nosso papel não é esse. Nosso papel não é trazer notícias exclusivas, não é trazer nada disso. Nosso papel aqui é debate. A gente trabalha com debate, tá? Mas não impede que as informações cheguem até a gente. E a partir do momento que ela chega até a gente, eu acho que é a nossa obrigação repassar para o nosso público, né? Sempre com muita responsabilidade, né? Sempre de maneira honesta também, para não estar pendendo para nenhum lado, que algum tipo de fala que possa favorecer lado A ou lado B. Não, nosso compromisso é com o Fluminense, beleza? Então, assim, já vou avisar para os amigos, tá? Se vocês são daquele tipo de vai trazer notícia ruim agora, vai desestabilizar o ambiente, eu já falo para vocês, amigo, quem desestabiliza o ambiente é quem está lá dentro. É jogador, vagabundo, né? É a equipe que não joga bola. São eles que desestabilizam o ambiente, não é a torcida. A gente não tem que se calar quando as coisas acontecem. Eles tentam abafar e o nosso papel aqui, às vezes, é trazer para vocês isso que tenta ser abafado, né? E que, por muitas vezes, ajuda a explicar o momento que a gente vive. E essa informação, por exemplo, me parece muito clara, mostra com muita clareza o que acontece ali dentro do Fluminense, que é refletido dentro de campo, né? Então vamos lá. A informação é o seguinte: durante a semana, tá? Durante a semana, a gente teve uma quase briga entre Felipe Melo e Thiago Silva. Supostamente, tá? Eles quase foram às vias de fato no treinamento. Beleza? E aí eu vou tentar mais ou menos explicar o contexto. Aí já é uma notícia um pouco mais ampla, só que a gente não pode trazer aqui porque a nossa fonte pediu sigilo, né? E a gente respeita. Quando passam para a gente respeita, tá? Quando fala que a gente pode soltar, a gente manda para os amigos. Para quem acompanha o Pitaco, eu falei na live 2 semanas depois do jogo do Botafogo, e isso não era um chute, era uma informação, que o Felipe Melo não vestiria mais a camisa do Fluminense, tá? Além de não... porque o debate na época era se ia renovar ou não no final do ano. E eu falei, gente, isso é informação. O Felipe Melo não só não renova, como não joga mais com a camisa do Fluminense. A não ser que aconteça um imprevisto daquele sepulcral, né? De que todos os jogadores, os zagueiros vão se machucar, vão ser suspensos, e aí não tem outro nome, beleza. Então, eu falei isso 2 semanas após o jogo do Botafogo, tá? Supostamente, sempre usando a palavra supostamente, porque é aquilo, a gente recebe informações, a gente não está lá para ver, tá? Só que, como eu falei, eu confio nas informações que chegam até mim, né? E aí eu não tenho motivos para duvidar. O contexto é o seguinte, tá? O Felipe Melo, supostamente, ele tem uma rixa grande com o Thiago Silva. Ele não
curte o Thiago Silva, né? Se é que a gente pode falar dessa maneira. Tanto é que o Felipe se refere ao Thiago Silva como chorão. Antes do Thiago Silva chegar no Fluminense, ele questionava o que esse chorão vem fazer no Fluminense. Então, assim, o Felipe Melo e o Thiago não se bicam. Beleza? Assim como o Felipe Melo também tinha o mesmo tipo de problema, talvez em uma menor escala, com o Marcelo. Não à toa, e não é coincidência, muito menos teoria da conspiração, quando o Felipe Melo erra contra o Botafogo, no mesmo dia, o que acontece? O Felipe Andrade faz uma postagem e o Marcelo escreve na postagem do Felipe, né? Algo como monstro, seu momento vai chegar, alguma coisa assim. Não foi uma postagem, uma resposta aleatória, né? Porque naquele momento ali, a dúvida teria sido o Felipe Melo ou o Felipe Andrade para entrar naquele jogo. E entra o Felipe Melo e ele entrega o resultado contra o Botafogo, tá? Então, aquela resposta do Marcelo não foi uma resposta aleatória, não foi uma resposta de incentivo apenas. Foi uma mensagem-resposta. Beleza? Assim como o próprio Thiago também tem uma dele, ontem, se eu não me engano, algo mais ou menos falando sobre pelo Fluminense. Beleza? Então, para quem meio que entende esse mundo do futebol, a gente já vive esse ambiente aqui já tem bastante tempo. Eu sou um cara que eu sou do meio do futebol desde quando eu me entendo por gente, seja dentro de campo, seja fora, seja acompanhando, sempre amei futebol, não só o Fluminense, né? E como agora, 4 anos pelo Pitaco Tricolor, a gente já soube de muita coisa a gente não pôde botar no ar. Inclusive, quando teve o problema do Marcelo, né, que foi soltado pelo Gabriel Amaral, a gente tinha essa informação 2 semanas antes. Então, eu contei para o pessoal internamente, né? Que era uma situação que, naquele momento, se eu falasse, acabava com o Pitaco. Eu não poderia ter falado isso, porque a fase do Fluminense era uma fase boa. Então, tanto é que o próprio Gabriel, quando solta, respingou muita coisa para cima dele. Imagina se fosse a gente, na época, um canal com 4 mil, 3 mil inscritos, né? Então, é por isso que eu sempre falo do lance da responsabilidade, né? Então, assim, Felipe Melo e o Thiago supostamente quase foram às vias de fato no treinamento, beleza? E por isso o Felipe Melo foi afastado do jogo de ontem contra o Fortaleza. Nem para o banco ele foi. Ele não foi nem relacionado por causa desse problema, tá? Então, o Felipe ele tem problema com o Mano, né? Ele tem problema com o Mano, ele tem problema com o Thiago. O Felipe não é um cara muito fácil de lidar. E as informações que a gente tem é que são poucos os aliados que o Felipe ainda tem ao lado dele nesse momento do campeonato, né? Então é mais ou menos isso. É como se tivesse chegando ao fim do contrato, ele sabe que não vai continuar e tá se mostrando, tá se revelando, né? Então, cara, é isso. Eu sei que muita gente gosta do Felipe, tá? Sei que muita gente tem o Felipe como ídolo, mas se a gente tem informação, como eu já falei, o nosso papel não é escondê-la. Até porque a gente não vive de YouTube, então eu não tenho medo de fazer esse tipo de trazer esse tipo de informação para os amigos, porque eu gostaria de saber como tricolor o que se passa dentro do meu clube. Então a informação é essa. A gente até recebeu uma outra informação de que de fato possa ter havido as vias de fato, mas essa foi de outra fonte. Então são 2 fontes completamente diferentes. Só que uma falou que teve, a outra, a minha, que geralmente passa as notícias para mim, falou que quase aconteceu. E um agravante nisso, tá, gente? Com a presença da direção do Fluminense naquele momento, o que só torna pior essa situação. Então é isso. Escrevam aí nos comentários, botem nos comentários o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre a situação. Se vocês são a favor que o Felipe Melo renove o contrato com o Fluminense para 2025, como é que vocês enxergam essa situação aí, né? Que principalmente no momento que a gente está vivendo, são coisas muito ruins para a gente passar, né? O ambiente ruim com o momento ruim. São coisas que, na maioria das vezes, são complementares. Só que quem sofre é a gente, né? É o torcedor que sofre sempre. Esses caras aí, quando acabar o ano, ou um se aposenta, ou então sai do Fluminense,
e acabou, apagou a memória do Fluminense desses caras da cabeça. E a gente que fica aqui sofre. Então, é isso, meus amigos. A notícia é essa. Então, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Se inscrevam no canal, deixa o like aí também já, beleza? E é isso. Fiquem ligados, ativem as notificações que a gente está sempre com live aí, sempre batendo um papo sobre o Fluminense e deixo o convite para os amigos para poder prestigiar o Pitaco Tricolor, beleza? Valeu, tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!